Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo dessa terça-feira. E olha, meu amigo torcedor vascaíno, um vídeo muito importante de fato para você entender quais serão os próximos passos do Vasco da Gama. Se você aí do outro lado tem dúvidas sobre o que o Pedrinho fará com relação à venda da Vasco da Gama SAF, se há a possibilidade do Vasco permanecer nas mãos da associação e nem sequer ocorrer uma venda das ações que hoje pertencem ao CRVG, esse vídeo vai esclarecer tudo isso. Porque o Pedrinho ontem à noite deu uma entrevista ao canal Amigos Futebol Clube, um canal do grande Fui Clear, um jornalista, comentarista e vascaíno. E ele, é claro, automaticamente falou um pouquinho sobre esse atual momento do Vasco da Gama e revelou exatamente todas essas dúvidas. Ele fala sobre o que hoje está acontecendo no Vasco da Gama, o que está acontecendo com as ações do Vasco. Será que o Vasco tem 30%? Será que o Vasco tem 70%? A 777 tem quanto por cento das ações? Ele sana todas essas dúvidas e traz aí até mesmo essa possibilidade da associação se manter no controle da SAF Cruz Maltina. Meu amigo, é um vídeo muito legal, tá? Um vídeo, assim, bem informativo mesmo. E eu peço aqui a vocês, antes porém rapidinho, né, como a gente sempre faz, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E eu peço aqui de verdade mesmo a sua inscrição, porque foi um vídeo bem demorado de ser feito. Essa foi uma entrevista muito boa do Pedrinho, mas foi uma entrevista de exatamente 2 horas. Então, assim, eu tive que ficar 2 horas vendo a entrevista para separar os melhores momentos aqui e trazer a vocês. Eu nem vou trazer tudo ainda, a gente ainda vai trazer mais novidades nos próximos vídeos, mas esse especificamente eu separei tudo que o Pedrinho falou sobre a questão da SAF. E realmente, por ter muitos esclarecimentos, eu não poderia trazer isso a vocês, né, aqui no nosso vídeo. Então, de verdade, para apoiar aí o nosso canal, para que a gente possa sempre trazer esses vídeos importantes, esclarecimentos, né, que sanem as dúvidas de você que está aí do outro lado. A sua inscrição também é de sua importância aqui no nosso canal. Então, se inscrevam, compartilhem aí o nosso vídeo, faça com que cada vez mais pessoas possam ter acesso a esse vídeo, principalmente através do seu like. Esse like, esse joinha que está assim aqui embaixo do vídeo, que vai fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso canal. Então nos ajudem mesmo. Contamos muito aí com a presença e o apoio de todos vocês. Show, Vascão? Vambora então, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E eu quero começar aqui, primeiramente, né, esse Fala Gigante, contextualizando a vocês qual é a situação. A gente sempre informa muito sobre a importância da pessoa Pedrinho. Eu já falo aqui a vocês que o vídeo, esse Fala Gigante, ele vai ser feito para falar sobre esse atual momento da Vasco da Gama SAF. Então é um vídeo atemporal, né? Um vídeo que não é válido apenas para essa terça, que é uma notícia que vai envolver o futuro do Vasco bem distante. E qual é a situação hoje do Vasco nesse momento que estamos gravando o vídeo? Caso você chegue depois da data do dia 17 de setembro, o Vasco hoje ele é o 9º colocado do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje ele está na semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, não foi disputado nenhuma partida ainda. E o Vasco é uma equipe que virou completamente a chave após a chegada do Pedrinho, não a presidência do clube, porque o Pedrinho está na presidência do clube desde janeiro, mas a chegada de Pedrinho no controle da SAF. Pelo fato de hoje o Pedrinho ser o presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama e hoje a SAF ter o seu controle nas mãos da associação, automaticamente quem controla a SAF é o Pedrinho. E a partir do momento que esse controlador mudou, a partir do momento que sai 777 e entra o Pedrinho, as coisas mudaram muito. A gente trouxe agora como está o Vasco da Gama, mas é importante lembrar a você aí que está do outro lado, que há poucos meses atrás, quando tínhamos na gestão a 777 Partners, e as pessoas que trabalhavam no Vasco, o CEO Lúcio Barbosa, a CFO Katia dos Santos, o Vasco era um clube que vinha de 2 goleadas vergonhosas, né, para Flamengo e para o Criciúma dentro de São Januário. O Vasco era uma equipe que sofreu para passar do Marcílio Dias na Copa do Brasil, sofreu para passar da equipe
do Água Santa na Copa do Brasil. Estava no jogo contra o Água Santa em São Januário. Um 3-3 sofrido, com o Vasco passando os pênaltis e um gol do Piton no finalzinho da partida que levou a partida para as penalidades máximas. E o Vasco era uma equipe que estava na zona do rebaixamento, assim, correndo sérios riscos e sendo um favoritaço a cair novamente Série B do Campeonato Brasileiro. Esse era o Vasco. Esse era o panorama do Vasco. Com a saída do Ramon, a chegada do Álvaro Pacheco, um técnico que em 4 jogos sofreu 3 derrotas e empatou um jogo contra o Cruzeiro em São Januário, com o Vasco jogando mal em todos os jogos, e uma perspectiva de futuro completamente assustadora. E nesse momento que o Vasco estava assim, o Pedrinho, internamente, estava sendo tratado da seguinte maneira, que a gente traz agora o relato a você. Eu passei alguns constrangimentos, assim, eu já presidente do clube, por exemplo, eu estava num restaurante, o Verratti chegou e sentou na mesa do lado, cara, ele não me viu. Muito pesado, cara. Ele não me viu. Olha isso. Ele não me viu. Eu não sabia se eu podia falar com ele ou não. Assim, dele... Não sei se ele me... Porque ele é de outro país, eu já tinha parado de jogar há muito tempo, não sabia se ele me conhecia ou não. Eu não sabia... Humilde, não, né? isso é verdade. Não, você eu não sabia se ele iria me reconhecer, se eu... Pô, como é que eu me apresentaria como presidente do... negócio estranho, porque eu nunca tinha tido contato com os atletas, assim. Incrível. E a questão da palhaçada, que falaram assim, quer conhecer o CT, vai no CT. Não, a questão não era ir no CT. A questão é que, mesmo não participando, como eu, presidente do clube, esquece o Pedrinho se jogou ou não conhece os atletas, assim, não tem... E sendo sócio. 30%. Sendo 30% do clube. Você é uma figura importantíssima. Então, foi uma experiência bem maluca, assim... Em 5 meses foi tudo bem maluco. Bom, torcedor vascaíno, então foi exatamente assim que o Pedrinho estava sendo tratado nesse momento que a gente trouxe a vocês, né? Esse era o panorama da situação. Um presidente do clube que revela aí, como vocês puderam ver através das imagens, que em determinado momento ele chega no restaurante, está o Pablo Verratti, e ele não fala com o Pablo Verratti, que ao mesmo tempo ele não sabe se o Verratti o conhecia e se ele poderia falar com o Verratti. Isso é muito louco, né? Porque a gente está falando do camisa 9 do Vasco e do presidente do Vasco que não se falavam. Completamente incoerente, completamente surreal e uma bagunça completa. Não à toa, o Vasco, dentro das 4 linhas, estava também completamente bagunçado. E diante, né, dessa situação, o que fez com que o Pedrinho virasse a chave? Porque o Pedrinho também revela. A gente abre esse vídeo aqui com vocês falando sobre qual é o panorama atual do Vasco. O que fez o Vasco sair de um clube que lutava para não cair, que sofreu para passar de Água Santa e de Marcílio Dias, que foi eliminado para o Nova Iguaçu, que teve 2 goleadas históricas num período de menos de um mês, se tornar hoje uma equipe que é difícil de perder, uma equipe que luta até o final, uma equipe que está nas semifinais da Copa do Brasil e uma equipe que é a 9ª colocada do Campeonato Brasileiro, olhando para a zona de classificação da Libertadores. O que o Pedrinho fez? Que mágica foi essa que o nosso presidente fez dentro desse elenco? E é claro, ele revela isso daí a vocês agora. Isso é que eles entenderam assim, que cada jogo realmente pra gente era uma decisão, porque a gente estava numa situação muito complicada e continua sendo uma decisão pelos nossos objetivos. Porque assim, por mais que a gente não acredite nisso, e eu sou prova viva, a cabeça ela te leva para qualquer lugar, para baixo ou para cima. Então a primeira vitória nossa é mental. A primeira mudança nossa, ela tinha que ser mental. Por isso que eu falei, eu encontrei um vestiário triste, eles desconfiados deles mesmos. Então, assim, o que eu quis mostrar para eles é que, assim, tudo que eles ouviam de ruim não era verdade, pô. Que eles poderiam dar muito mais. Mas tinha que mudar a mentalidade. E mudar a mentalidade não é fácil. Você vencendo os jogos, isso te ajuda. Claro. Então, assim, a gente deu sorte também, agradeço muito a Deus por isso, da gente vencer os jogos, isso foi dando confiança para eles. Mas o mérito é todo dos atletas, assim, me orgulha muito o grupo. O Paiva também, cara, um cara sensacional. Eu estou muito orgulhoso, assim, dos atletas, da mentalidade deles terem incorporado isso em um momento muito difícil, assim, porque a gente chega, tem o jogo contra o Flamengo, tem o jogo contra o Palmeiras, tem a demissão, tem a torcida cobrando, foi tudo muito forte. E para mim, então, tu imagina que estava numa guerra jurídica acontecendo tudo isso, as pessoas já tinham dúvida do que estava acontecendo. Para mim foi assim,
É porque é muito difícil, não estou querendo falar de mim assim, é porque é muita metralhadora. Quando é justa, tu até entende, mas quando é injusta, aquilo ali te mata, porque tu tá ali para fazer o bem, tu sabe por que tu tá fazendo, as pessoas não entendem e te maltratam assim de um jeito cruel. Mas graças a Deus o Papai do Céu botou a mão e... Meu amigo, de fato, né? Uma mudança muito grande, uma mudança, assim, interna que com certeza mexeu com esse vestiário do Vasco da Gama e tinha que ser dessa forma. Não poderia ser de outro jeito. Mostrar para esses atletas que eles são bons. Mostrar para esses atletas que eles não mereciam estar como estavam no início de 2024. Mas hoje, meu amigo, o panorama, ele tá dessa forma dentro das 4 linhas. Mas e fora das 4 linhas? Qual é a situação? O que está acontecendo no Vasco? O que a 777 tem do Vasco? O que o Pedrinho, como presidente da associação, tem do Vasco? É uma dúvida de quem são os 30%, de quem é 70%. O que está acontecendo hoje no Vasco da Gama? E olha, de fato, eu nunca vi uma dissertação tão boa quanto essa, para explicar até para você, torcedor vascaíno que está completamente desinformado sobre a questão da venda, entender de uma vez por todas qual é o panorama atual do Clube de Regatas Vasco da Gama, da 777 Partners, com relação às ações da Vasco da Gama SAF. Antes de tudo, só explicar, o plano original, pelo que eu consegui colher de informação, 700 milhões de aportes até 2025, ficaria 30% com o associativo, 70% com a 777. Não, mas se ficasse, Só que é mídia, tá? Vários canais que ele procurou. Então esse era o que eu entendi, né? Era um acordo de... Venderam para o público, né? Não, só para ficar claro, 30% e 70% era a porcentagem das ações. Das ações. Só que não era assim financeiramente. Por exemplo, se o clube fatura 1 milhão, não era 30% para associativo e 70% para a SAF. Não era isso. Tá, era integral para a SAF, futebol. Cara, não era isso. Tá, tudo bem. Não. Tudo bem. Não, só para explicar. E o Vasco, teoricamente, teria sido vendido por 1.400 bi. É porque eu botei ali mais que Era a dívida mais o investimento. A dívida era 700 milhões, que não é 700 milhões. Correto. Que apareceu mais 200 milhões, que a dívida estava escondida. Entendi. De 200 milhões. Que é? Não botaram no balanço. 200 escondido? Dívida oculta. Que não botaram no balanço. Entendi. Pode ser brincadeira. Isso é muito Vasco, no né? balanço. Dodô vai pro inferno. E mais os 700 milhões, que seria o valor da instituição. Certo. Tá? Só que se é um investimento de 1.400, vamos esquecer os 700 da instituição, tá? Beleza. Vamos esquecer os 700 que vale o Vasco. Vamos ficar presos nos 700 da dívida, que é mentiroso. Peraí, cara, olha só. Calma. Repete, cara, repete. Calma. Já me irritou. 700 da dívida. Calma. É 700 mais 200 escondido. Se eu estou comprando por 1.400, 700 é para marca Vasco e 700 é para dívida, eu tenho que aportar. Claro. Tem que ser o dinheiro novo para eu adquirir a dívida. Exatamente. Não, isso não acontecia. Entendi. A dívida, que ela não teve nenhum tipo de dinheiro novo, ela era paga com a própria receita que o clube gerava. Então era assim, eu te compro por 700 milhões e compro a tua dívida por 700 milhões, mas eu vou pagar a dívida com o próprio dinheiro daqui. Então eu não gastei 1.400, Entendi. eu gastei 700. Só que esses 700 de dívida, ele não é 700. A gente divulgou o balanço agora, que tinham 200 milhões. E aí, e o que eu acredito nisso é que esses 200 milhões, que é uma dívida oculta, é muito mais para que o Vasco não tivesse condição de pagar. Entendi. E você pagaria com as ações. Então sairia de 70 a 30, você teria que dar mais 20% e ficaria 90 a 10. Entendi. Te interromper. É porque eu sei que você não pode falar algumas coisas, tudo certo. Aqui não é o Rizek aqui, sou eu. A pergunta é, além dos 200, essa informação não tinha, dos 200 mas plus... foi divulgado agora no balanço. Eu não sabia. Por isso que a gente demorou a soltar o balanço. Esses 200 plus, que eu tenho amigo idiota que é a favor daquela família lá, esses 200 plus, só pra você entender, eu acho que tu não entendeu a resposta dele. Eu entendi. O Vasco... Não, eu digo o seguinte, é porque... Não, ele falou... O Vasco pagava a parte da 777 para pagar o que tinha que pagar, contava com a arrecadação tudo dentro. Em resumo, Vasco Flamengo deu 2 milhões de receita, exemplo. Mas aí falando agora da porcentagem... Isso é muito loucura, cara. Da porcentagem... Não é dinheiro novo, não. É dinheiro velho, dinheiro da casa, do giro. Não, mas calma, aí vamos para outro slide, que aí é como estaria hoje na minha cabeça, né? Pelo que eu estudei.
houve os aportes de 310 milhões, esquece dívida, né? Então 31% ficaria com a 777. ICAP. Agora está com a ICAP. E como não houve os aportes de 390 milhões, que haveria agora 270 em setembro e 120 em setembro do ano que vem. Isso. Tem 39% que estaria voando. Ou foi devolvido para a associativa ou está na arbitragem? Controle do associativo. Está na associativa, entendi. Então, beleza. Então, só são 2 agentes, Vasco e a ICAP. Se quiser vender agora de novo, não tem... Na realidade, não está no associativo, né? Está na arbitragem. Está na arbitragem. Então, foi O isso que é estar na arbitragem? É que tem uma... É como está com a liminar. De quem é a propriedade. Como está com a liminar. Ok. Se é da 777 ou se é da associativa. É porque, assim, como não houve o aporte proporcional aos 39%, entende-se que não deveria ficar, né, com a 777, porque não foi pago, né? Então, mas obviamente que lei no Brasil não é tão clara assim. Não, então, e aí, como a 777 perde o controle, porque a ICAP ela é uma seguradora americana, e ela era uma das maiores credoras da 777. Como ela também não recebeu, ela pega os clubes como forma de pagamento. Então é importante frisar de novo que quando o Pedrinho entrou com a ação, o Vasco, né? Não foi o Pedrinho, o Vasco, não era para promover insegurança jurídica no modelo SAF. Pelo contrário, era para promover segurança jurídica. No tanto que a nossa relação com a ICAP, que a gente é controlador ainda, de uma forma bem popular, a gente dá uma pausa de 90 dias na liminar para sinalizar para o mercado que está tudo certo, a gente está aberto para... A ação que foi vendida de uma forma errada, ela é justamente para dar segurança jurídica e não a insegurança jurídica. É porque se as ações são bloqueadas, de novo, as pessoas precisam entender isso. Se as ações são bloqueadas, não poderiam mais ser vendido e a controladora seria uma empresa falida. Ou seja, o Vasco ia falir. Porque a empresa falha. Porque a empresa falha. Então, meu amigo, como vocês viram aí, né? Realmente esse é o atual panorama do Vasco da Gama. O Vasco tem 30%, a 777 Partners tem 31% daquilo que ela integralizou, ou seja, daquilo que ela pagou. 2 aportes feitos na casa dos 120 milhões de reais, mais um empréstimo ponte feito na casa dos 90 milhões de reais. Mas também, o que foi feito com os 30%? Aquele meio, né, do que a 777 não pagou, que foram 40%, perdão, está bem claro, está nesse momento em uma arbitragem e vai ser decidido se esses 30%, 40% ficarão com o próximo investidor ou se esses 40% voltarão para o Clube de Regatas Vasco da Gama. A questão que hoje também é importante ser debatida é sobre as dívidas. Quais são as dívidas do Vasco? Como está a questão das dívidas do Clube de Regatas Vasco da Gama? Pedrinho também revela isso nessa entrevista e a gente traz a você. É o que eu te falei, assim, é difícil achar um investidor, né? Não é fácil achar um investidor. E o cuidado que eu tenho que ter para a venda é muito maior por tudo que eu expliquei, porque não é só uma questão financeira, é uma questão para quem você vai vender. Então, assim, é olhar com tranquilidade. A minha obrigação nesse momento, como a gente não tem nenhum investidor em vista, óbvio que tem consulta. Não tem? Não, tem consulta, mas nada de concreto de chegar e quero comprar. Como existe isso, a minha função hoje é, dentro das minhas condições, tentar equilibrar o caixa financeiramente, dar fluxo de caixa, fechar o ano e aí sim, para um próximo ano, ter muito mais equilíbrio até para uma possível venda. Quem define esse valor desse percentual? É você? Não, a gente vai ter que ir no mercado, até porque tem valorização também de atletas, enfim. É uma conta difícil de se fazer, não é tão simples assim. Mas a decisão é tua. Exemplo. A decisão não, a gente vai, obviamente, ter uma empresa que olha o cenário, olha os ativos que a gente tem. Valuation, e aí você chega num número compatível. Mas a compra hoje é de apenas 31%, é isso? O resto está sob júdice, se eu montar assim? Não. Está na arbitragem para definir de quem é. Mas assim, um investidor, obviamente, é difícil que ele compre só os 31. É, claro. Faz sentido. Não vai comprar. Não vão ter 3 elementos. O aporte da 777 que foi feito até então, até a sua retirada deles do processo, esse aporte tem que ser devolvido a eles ou não? Não. Não. Ok. Era obrigação dele. Não, é deles, não. Vou fazer uma pergunta aqui.
Realmente, meu amigo, a questão financeira do Vasco é um baita de um problema. E é exatamente por isso que tem que ser feita essa pergunta. O Vasco vai ser vendido, Pedrinho? Como está andando hoje a questão da venda? Já tem um investidor engatilhado? Já tem algum comprador de olho na Vasco da Gama SAF? Pedrinho responde. E a gente traz essas palavras aqui a vocês. Então, pelo RCE, então teoricamente você enxuga gelo. Porque os juros é muito maior do que a parte que você paga. Então, se foi pago, eu não sei o valor agora exato. Tá, ok. Se você paga, você gastou 150 milhões, 250 milhões, você abateu 60 milhões da dívida. Então, porque eles não atacaram a dívida. Então, se você pega o dinheiro, se você tem o dinheiro e faz o acordo e vai pagando, você... O problema é que assim, a gente não tinha um processo, um planejamento esportivo. Quando o City chega no Bahia, qual era o planejamento? Vou atacar a dívida. E depois eu vou desempenhar esportivamente. O Bahia foi lá, o City foi lá, zerou a dívida. O City procurou o Vasco? É verdade isso? O City... Sim. Eu já vi o Salgado falando que sim. É verdade isso? É verdade. Eu já vi o Salgado falando que sim em E por que podcast. não fechou? Disse que o valor era menor. Ah, bom, foi um bonezinho de paletó. Ah, que beleza. Rapaz, o Vasco é amaldiçoado com essa família. Rapaz, Então, assim, inferno, mano. se você tem um planejamento, você, cara... por exemplo, o Bragantino, que é uma outra característica, não tem nada a ver, mas você tem ali compra jogador jovem... Tem um desenho. Jogador jovem, desempenha e vende. Não, o Vasco não tinha assim. Ah, não, eles queriam comprar o jogador jovem para vender. Pô, mentira, pô. Na segunda janela da temporada passada, a gente trouxe o elenco que tinha Medel, que já é acima da idade, Verret, o próprio Paê, né? Paê, Michael. Então não era esse planejamento. Então, assim, qual o planejamento? Não existia. Não existia um. Você pode até ter um planejamento e ser flexível por alguma circunstância. Beleza. Mas não tinha, assim. Você fala assim, vou atacar a dívida, vou pagar a dívida. Se ataca a dívida... De 900 tinha o quê? 450? Não, ataca porque não tinha um dinheiro. Tinha um pagar o Mas se ataca a dívida, o problema é a dívida, cara. A dívida... Esse é o problema. Se você ataca a dívida ali, você vai passar dificuldade, você vai avisar, ó, cara, esse ano a gente vai ter dificuldade técnica, mas a gente vai estar ali querendo pagar. E o problema é que ninguém quer pagar o preço de repente, correr o risco, tecnicamente, para zerar, cara, a dívida. Enquanto você não diminuir a dívida, esquece, pô. Você vai sofrer. Então, assim, alguém tem que dar esse passo. Vai plantar árvore para alguém sentar na sombra. É uma medida impopular, né? Mas tem que ser tomada. Mas esse é o grande... Agora, meu amigo torcedor vascaíno, é exatamente assim que o Pedrinho desenrola aí essa questão da venda da Vasco da Gama SAF. E olha, para fechar aqui esse vídeo, uma questão muito importante que para quem acompanha o meu canal sabe que eu tenho falado aqui a vocês há algum tempinho. Pedrinho é um presidente muito capacitado. Pedrinho é alguém que ama muito o Clube de Regatas Vasco da Gama. E para quem ama, é natural. O amor, ele traz um sentimento de pertencimento. Às vezes saudável, às vezes não. E a partir do momento que o Pedrinho ama o Vasco, esse sentimento de pertencimento ao Vasco da Gama, ele vem de uma forma completamente normal. E é uma dúvida que surge. Por esse sentimento de pertencimento que o Pedrinho tem, de cuidado, de zelo, de carinho. Como será que a pessoa Pedrinho se sente em entregar o seu Vasco, o meu Vasco, o nosso Vasco, para as mãos de um investidor que não ame o Vasco como o próprio Pedrinho e queira fazer do Vasco um local lucrativo? O que será que o Pedrinho pensa sobre isso? Será que há possibilidade do Vasco permanecer sendo do Vasco e não de um investidor? Pedrinho revela isso daí, deixa uma pulga atrás da orelha de você, torcedor, quanto à possibilidade até mesmo de uma venda não acontecer. Cara, tem como vender. Se não vender, é reestruturar financeiramente. Novos investimentos, atacar a dívida dentro do que a gente pode, equilibrar financeiramente, diminuir a folha. A gente tem uma folha superfaturada, que não é compatível com a receita. É a quinta do Brasil? Está em 3,5. Misericórdia, cara. Está em 3,5. Meu Deus. O problema é que assim, os contratos foram... O contrato do jogador é alto, é normal isso. Fala o que você pode falar, por favor. Assim, mas tem contratos que são muito altos, que não são compatíveis com o atleta. Com um atleta, até para negociar é difícil.
compra de atletas num valor muito alto. Tudo isso fez uma folha muito alta. Então, se a gente reduzir a questão da folha, obviamente a gente tem um fluxo, vai respirando, dá para se reestruturar. É um trabalho mais árduo um pouquinho. Esses avanços na Copa do Brasil ainda tem esse lado psicológico da Faz o Pix, CBF. Mas vou te falar, pior que eu não consigo nem pensar nisso, assim. A gente pensa só na questão técnica mesmo, né? Porque ali tem muita paixão envolvida, assim. A entrega dos jogadores mexe muito comigo, assim, porque... Mas depois que cai a ficha, tu lembrar que tem um pixzinho Não, pra entrar também. Meu amigo torcedor vascaíno, eu quero saber aí, sinceramente, de você. Se você pudesse escolher, você gostaria que o Vasco ficasse na mão do Pedrinho? No caso, o Vasco ficasse na mão do Vasco, ou que fosse vendido para algum outro comprador? Deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta terça-feira, e já estaremos aí de volta com o nosso Boa Noite Gigante para fechar aí, né, essa terça-feira com muita informação. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, e como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.